Ele está carregando aqui, não está indo a gravação por algum motivo. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. A gente está no encontro de leitura do livro 3. Já vou colocar na tela aqui o texto. Estamos no capítulo 10, na página 241 do PDF. Os colegas me confirmam se estão vendo o texto já? Tá. Tá Dá para aparecendo. ver, mas está bem pequenininho. Ah, ok. É que eu acho que eu estou com duas telas, eu vou... Agora mesmo. Ah, ok. Assim tá melhor, né? Ótimo. Tá. Bom, eu vou lendo aqui. Quando os colegas sentirem vontade, podem me interromper. E vamos em frente. A gente parou aqui nesse trecho, né? A gente vinha discutindo ali sobre a questão da lei do valor. Então, só recuperando o nome do capítulo 10, equalização da taxa geral de lucro por meio da concorrência. Preços de mercado e valores de mercado, lucro extra. Então, acho que o último trecho que a gente passou, a gente falou bastante sobre preços de mercado e valor de mercado, essa diferença e como que tem essa apropriação pelos diferentes setores, né, da sociedade, etc., produtivos, enfim. Então, agora vamos para os aspectos da demanda, né, como essa frase que está em destaque aqui. E, bom, vamos lá. Voltemos-nos agora a outro aspecto, o da demanda. As mercadorias são compradas como meio de produção ou meios de subsistência, embora algumas classes de mercadorias possam servir para ambos os fins, para entrar no consumo produtivo ou individual. Verifica-se, pois, uma demanda dessas mercadorias por parte dos produtores, entre parênteses, que são aqui capitalistas, pois pressupomos que os meios de produção estão transformados em capital, e dos consumidores, fecha parênteses, e dos consumidores. Ambas as coisas parecem supor, de início, um volume dado de necessidades sociais do lado da demanda, ao qual correspondem, do outro lado, determinados volumes de produção social nos diversos ramos da produção. Para que a indústria algodoeira, por exemplo, possa dar continuidade à sua reprodução anual em dada escala, ela necessita da quantidade tradicional de algodão. E, se levarmos em conta a ampliação anual da reprodução em decorrência da acumulação de capital, concluímos que, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, ela necessita, além disso, de uma quantidade adicional de matéria-prima. O mesmo ocorre com relação aos meios de subsistência. Para continuar a viver mais ou menos do modo como viveu até então, a classe trabalhadora precisa encontrar uma quantidade pelo menos igual de meios de subsistência necessários, ainda que sua distribuição entre as diversas categorias tenha se alterado em maior ou menor medida. E se levarmos em conta o crescimento anual da população, ela precisa encontrar uma quantidade adicional. O mesmo vale com maiores ou menores modificações para as outras classes. Parece, pois, que do lado da demanda encontra-se uma certa grandeza de algumas necessidades sociais, que, para sua satisfação, requer uma quantidade determinada de um artigo no mercado. Mas a determinidade quantitativa dessa necessidade é totalmente elástica e oscilante. Seu caráter fixo é aparente. Se os meios de subsistência fossem mais baratos ou os salários em dinheiro mais elevados, os trabalhadores comprariam uma quantidade maior desses artigos e se ampliaria a necessidade social dessa classe de mercadorias, abstraindo-se por completo dos indigentes, etc., cuja demanda é inferior às suas necessidades físicas mais elementares.
Por outro lado, se o algodão, por exemplo, fosse mais barato, cresceria a demanda de algodão por parte dos capitalistas. Uma quantidade maior de capital adicional seria lançada na indústria algodoeira, etc. Quanto a isso, não podemos de modo nenhum esquecer que, segundo nosso pressuposto, a demanda de consumo produtivo é a demanda do capitalista, e que a verdadeira finalidade deste último é a produção de mais valor, de modo que ele produz certa classe de mercadoria somente com esse objetivo. Por outro lado, isso não impede que, ao apresentar-se no mercado como comprador, por exemplo, de algodão, o capitalista represente a necessidade de algodão, sendo indiferente ao vendedor de algodão se o comprador transforma o algodão em tecido de camisa ou em algodão pólvora, ou se pretende usá-lo para tapar seus ouvidos e os do mundo inteiro. Porém, sem dúvida, isso exerce grande influência sobre o modo como atua como comprador. Sua necessidade de algodão se encontra essencialmente modificada pela circunstância de que, na realidade, apenas disfarça suas necessidades de obter lucro. Os limites nos quais a necessidade de mercadorias representa no mercado a demanda é quantitativamente distinta da necessidade social real. Variam muito, naturalmente, segundo as diversas mercadorias. Refiro-me à diferença entre a quantidade de mercadorias exigida e a quantidade que se exigiria no caso de mercadorias com outros preços monetários ou de compradores em outras condições financeiras ou de vida. Não há nada mais fácil de compreender do que as desproporções entre oferta e demanda e a consequente divergência entre os preços de mercado e os valores de mercado. A verdadeira dificuldade consiste em definir o que se deve entender por coincidência entre oferta e demanda. A oferta e a demanda coincidem quando se encontram numa relação tal que a massa das mercadorias de um ramo determinado da produção pode ser vendida por seu valor de mercado, nem acima nem abaixo dele. Essa é a nossa primeira comprovação. A segunda é a seguinte: quando as mercadorias são vendáveis por seu valor de mercado, a oferta e a demanda coincidem. Quando a oferta e a demanda coincidem, elas deixam de atuar e, precisamente por isso, as mercadorias são vendidas por seu valor de mercado. Quando duas forças iguais atuam na mesma medida em sentidos opostos, elas se anulam reciprocamente, não exercem nenhum efeito externo, e os fenômenos que se produzem sob essas condições têm de ser explicados por causas alheias à intervenção dessas duas forças. Quando se anulam mutuamente, a oferta e a demanda já não explicam mais coisa nenhuma, não influem no valor de mercado e, com mais razão ainda, não nos ajudam a compreender por que o valor de mercado se expressa justamente nessa soma de dinheiro, e não em outra. Evidentemente, as leis internas efetivas da produção capitalista não podem ser explicadas pelo efeito recíproco de oferta e demanda, abstraindo de uma, entre parênteses, abstraindo de uma análise mais profunda dessas duas forças motrizes sociais que não cabe aqui. Fecha parênteses. Porquanto essas leis só aparecem realizadas em toda a sua pureza no momento em que a oferta e a demanda cessam de atuar, isto é, quando coincidem. Com efeito, a oferta e a demanda nunca coincidem, ou, se o fazem, é de modo acidental, de maneira que se deve qualificá-las cientificamente como zero, isto é, como se tal coincidência não existisse. Na economia política, no entanto, parte-se da premissa de que coincidem. Porque, para considerar os fenômenos na forma que correspondem às suas leis, a seu conceito, isto é, para considerá-los independente da aparência provocada pelo movimento da oferta e da demanda. Por outro lado, para localizar e, de certo modo, fixar a tendência efetiva de seu movimento, pois as desigualdades são de natureza oposta,
e, como se sucedem constantemente umas às outras, voltam a compensar-se por suas direções opostas, pela contradição entre elas. Portanto, se a oferta e a demanda não concordam em nenhum caso dado, suas desigualdades se sucedem de maneira tal, e o desvio numa direção provoca como resultado um desvio em direção contrária. E caso se considere o conjunto no intervalo de tempo maior ou menor, a oferta e a demanda coincidem constantemente, mas apenas como média do movimento transcorrido e como um movimento constante de sua contradição. Desse modo, considerados segundo seu número médio, os preços de mercado divergentes dos valores de mercado nivelam-se com estes últimos, na medida em que as divergências se anulam com mais e menos. Esse número médio não tem de modo nenhum uma importância meramente teórica, mas uma grande importância prática para o capital, cujos investimentos se calculam levando em conta as flutuações e compensações no intervalo de tempo mais ou menos determinado. Por isso, a relação entre oferta e demanda só explica, por um lado, as divergências dos preços de mercado em relação aos valores de mercado, e, por outro, a tendência à anulação dessa divergência, isto é, a anulação do efeito da relação entre a oferta e a demanda. Entre parênteses. Não cabe aqui considerar os casos excepcionais de mercadorias que têm um preço sem ter valor. Feche parênteses. A oferta e a demanda podem anular de maneiras muito diversas os efeitos produzidos por sua desigualdade. Por exemplo, se cai a demanda e, por conseguinte, o preço de mercado, isso pode provocar a retirada de capital, com a consequente redução da oferta. Mas também pode fazer com que o próprio valor de mercado, por meio de inventos que abreviem o tempo de trabalho necessário, diminua e, desse modo, nivele-se com o preço de mercado. Inversamente, se aumenta a demanda e, com isso, o preço de mercado fica acima do valor de mercado, isso pode fazer com que esse ramo da produção aflua capital em demasia e a produção aumente em tais proporções que o próprio preço de mercado caia abaixo do valor de mercado. Por outro lado, pode levar a um aumento de preços que repercuta sobre a demanda, fazendo-a recuar. Num ou noutro ramo da produção, isso pode levar também a um aumento do próprio valor de mercado durante um período mais ou menos longo, ao fazer com que uma parte dos produtos demandados seja produzida, durante esse período, sob piores condições. Se, por um lado, a oferta e a demanda determinam o preço de mercado, por outro lado, é o preço de mercado e, em última análise, o valor de mercado que determinam a oferta e a demanda. No caso da demanda, isso é evidente, já que este se move em sentido contrário ao preço, aumentando quando ele diminui e vice-versa. Mas o mesmo ocorre com a oferta, pois os preços dos meios de produção que entram na mercadoria ofertada determinam a demanda desses meios de produção e, por conseguinte, também a oferta das mercadorias, cuja oferta inclui a demanda daqueles meios de produção. Os preços do algodão são determinantes para a oferta de tecidos de algodão. A essa confusão, determinação dos preços por oferta e demanda, e, ao mesmo tempo, determinação da oferta e demanda pelos preços, devemos acrescentar que a demanda determina a oferta, e esta, por sua vez, a demanda. Ou, o que dá no mesmo, que a produção determina o mercado e este a produção. Aqui uma nota de rodapé, número 31. É bastante grande. O grande disparate da seguinte perspicácia. Quando a quantidade dos salários, do capital e do solo necessários para a produção de uma mercadoria se altera, também se encontra alterado aquilo que Adam Smith chama de preço natural dessa mercadoria. E esse preço, que antes era seu preço natural, converte-se, com referência a essa alteração, em seu preço de mercado.
pois, embora nem a oferta nem a quantidade requerida tenham variado, entre parênteses, ambas, aqui é uma nota do Marx, tá? Ambas variam aqui precisamente porque varia o valor de mercado, ou, como é o caso em Adam Smith, o preço de produção varia em consequência de uma variação de valor. Fecha parênteses. Essa oferta não corresponde inteiramente à demanda daquelas pessoas em condições de pagar e dispostas a tanto, por aquilo que agora representa o custo de produção, mas é maior ou menor que ela, de modo que a proporção entre oferta e o que, com ocorrência ao novo custo de produção, é a demanda efetiva, é diferente do que era. Então, ocorrerá uma alteração na oferta, se não houver nenhum obstáculo, e a mercadoria acabará reconduzida a seu novo preço natural. Nesse caso, é possível que algumas pessoas considerem que o melhor seria dizer que, uma vez que a mercadoria alcança seu preço natural, em virtude de uma alteração em sua oferta, o preço natural se deve a tal ou qual proporção entre oferta e demanda, quanto o preço de mercado se deve a outra. E, consequentemente, que o preço natural, assim como o preço de mercado, depende da proporção que a oferta e a demanda guardam entre si. Entre parênteses, o grande princípio da oferta e da demanda foi posto em ação para definir o que Adam Smith chama de preços naturais, assim como o que ele chama de preços de mercado. Maltz. O astuto senhor não percebe que, no caso presente, foi precisamente a mudança no custo de produção, ou seja, também no valor, que havia provocado a alteração na demanda, quer dizer, na proporção entre a oferta e a demanda, e que essa alteração na demanda pode provocar uma alteração na oferta, o que demonstraria precisamente o contrário do que pretende nosso pensador, a saber, demonstraria que a alteração nos custos de produção não está de modo nenhum regulada pela proporção entre a oferta e a demanda, mas que, pelo contrário, é ela mesma que regula essa proporção. Okay. Bom, até o economista vulgar, conforme nota, compreende que, sem uma mudança da oferta ou da demanda provocada por circunstâncias externas, a proporção entre ambas pode se alterar em consequência de uma variação no valor de mercado das mercadorias. Até ele se vê obrigado a reconhecer que, qualquer que seja o valor de mercado, a oferta e a demanda têm de compensar-se para obtê-lo. Isto é, que não é a proporção entre a oferta e a demanda que explica o valor de mercado, mas, ao contrário, é ele que explica as flutuações da oferta e da demanda. Depois da passagem citada na nota, prossegue o autor das observações, que eu imagino que no G tem a tradução. No entanto, essa proporção, se ainda entendermos por demanda e preço natural, o que até agora entendíamos ao nos referirmos a Adam Smith, tem de ser sempre uma proporção de igualdade, pois somente quando a oferta é igual à demanda efetiva, isto é, a demanda que não pagará nem mais nem menos que o preço natural, é que o preço natural é efetivamente pago. Consequentemente, pode haver dois preços naturais muito diferentes, em diferentes momentos, para a mesma mercadoria. E não obstante, a proporção que a oferta guarda para com a demanda pode ser, em ambos os casos, a saber, a proporção de igualdade. Admite-se, pois, que, apesar de existirem diferentes preços naturais da mesma mercadoria em dois momentos distintos, a oferta e a demanda podem e devem coincidir em ambos os casos, a fim de que a mercadoria seja vendida a seu preço natural nas duas ocasiões. E, como em nenhum desses momentos existe diferença na proporção entre oferta e demanda, mas apenas na grandeza do próprio preço natural, é evidente que este se determina independente da oferta e da demanda, e que não pode em absoluto ser determinado por estas.
Para que uma mercadoria seja vendida por seu valor de mercado, isto é, na proporção do trabalho socialmente necessário nela contida, a quantidade total de trabalho social empregada na massa total desse tipo de mercadoria tem de corresponder à quantidade das necessidades sociais, isto é, as necessidades sociais solventes. A concorrência e as oscilações dos preços de mercado, que correspondem às oscilações da relação entre oferta e demanda, tendem constantemente a reduzir a essa medida a quantidade total do trabalho empregado em cada tipo de mercadoria. Na relação entre oferta e demanda das mercadorias se repete, em primeiro lugar, a relação entre valor de uso e valor de troca, entre mercadoria e dinheiro, entre comprador e vendedor, e, em segundo lugar, a relação entre produtor e consumidor, ainda que ambos possam estar representados por terceiros, que são os comerciantes. Quanto ao comprador e ao vendedor, é suficiente para desenvolver a relação confrontá-los um com o outro. Basta que existam três pessoas para que se opere a metamorfose total da mercadoria e, por conseguinte, a unidade total da venda e da compra. A converte sua mercadoria no dinheiro de B, a quem ele vende a mercadoria, e reconverte seu dinheiro em mercadoria, empregando para comprá-lo de C. O processo inteiro ocorre entre essas três pessoas. Além disso, em nosso estudo sobre o dinheiro, partimos do pressuposto de que as mercadorias eram vendidas por seu valor, porquanto não havia absolutamente nenhum motivo para considerar preços divergentes do valor, uma vez que se tratava de apenas de metamorfose que a mercadoria sofre em sua conversão em dinheiro e conversão de dinheiro em mercadoria. Então, logo a mercadoria é vendida e com a soma por ela paga, uma nova mercadoria é comprada. Temos diante de nós a metamorfose completa, sendo indiferente, nesse caso, se o preço da mercadoria esteja abaixo ou acima de seu valor. O valor da mercadoria, como base, conserva sua importância, uma vez que o dinheiro só pode ser desenvolvido em seu conceito a partir desse fundamento. E porque o preço, em relação ao seu conceito geral, é primordialmente apenas o valor em forma de dinheiro. No entanto, na análise do dinheiro como meio de circulação, pressupomos que não ocorre somente uma metamorfose de uma mercadoria. Consideramos antes o entrelaçamento social dessas metamorfoses. Apenas assim chegamos ao curso do dinheiro e ao desenvolvimento de sua função como meio de circulação. Mas essa conexão, por importante que seja para a transição do dinheiro à função de meio de circulação e para a sua figura modificada que resulta dessa transição, é de todo indiferente para a transação entre os distintos compradores e vendedores. Em contrapartida, no caso da oferta e da demanda, a oferta é igual à soma dos vendedores ou dos produtores de determinado tipo de mercadoria, e a demanda é igual à soma dos compradores ou dos consumidores, parentes, individuais ou produtivos, fecha parênteses, do mesmo tipo de mercadoria. E as somas interagem precisamente como unidades, como forças agregadas. O indivíduo só opera aqui como parte de uma potência social, como átomo da massa. E é nessa forma que a concorrência faz valer o caráter social da produção e do consumo. O lado momentaneamente mais fraco da concorrência é, ao mesmo tempo, aquele no qual o indivíduo atua independentemente da massa de seus concorrentes e, com frequência, diretamente contra ela, tornando perceptível precisamente assim a dependência de uns em relação aos outros. Ao passo que o lado mais forte sempre enfrenta seu oponente como uma unidade mais ou menos compacta. Se, para essa espécie determinada de mercadorias, a demanda for maior que a oferta, um comprador oferecerá mais que o outro, dentro de certos limites, e desse modo encarecerá a mercadoria para todos acima do valor de mercado.
enquanto que, por outro lado, os vendedores procurarão vender conjuntamente a um preço de mercado mais alto. Se, por sua vez, a oferta for maior que a demanda, um começará a liquidar a mercadoria a um preço menor, e os outros terão de segui-lo, enquanto os compradores se esforçarão em conjunto para reduzir o preço de mercado, o máximo possível abaixo do valor de mercado. A ação conjunta só interessa a cada um deles na medida em que se ganhe mais unindo-se a ele do que estando contra. E essa ação cessará tão logo esse interesse coletivo caia por terra e cada indivíduo trate de arranjar de melhor maneira possível por suas próprias forças. Além disso, se um deles produz mais barato e pode liquidar uma quantidade maior, apropriar-se de uma fatia maior do mercado, vendendo abaixo do preço do concorrente de mercado ou do valor de mercado, ele o faz. E assim tem início a ação que pouco a pouco obriga os outros a introduzir o tipo de produção mais barato e que reduz o trabalho socialmente necessário a uma nova medida menor. Se um lado tem a supremacia, ganha cada um dos membros que o integram. É como se eles tivessem de impor um monopólio comum. Se um lado é o mais fraco, cada membro pode procurar por sua própria conta ser o mais forte. Abre parênteses. Por exemplo, quem trabalha com custos menores de produção, fecha parênteses. Ou, pelo menos, arranjar-se da melhor maneira possível. Neste caso, ele está pouco se lixando para seu vizinho, embora sua própria ação afete não somente a ele, mas também a todos os seus companheiros. Nota 32. Que uma nota Hunter. Se cada indivíduo de uma classe jamais pudesse ter mais que uma porção dada ou uma alíquota dos lucros e das posses do todo, ele se mostraria disposto a unir-se para aumentar os lucros. Ele o faz, tão logo permite a relação entre oferta e demanda. Isso é um monopólio, mas se cada indivíduo pensa que de algum modo pode aumentar a soma absoluta de sua própria parte, ainda que em virtude de um procedimento que diminua a soma total, ele com frequência o fará. Isso é a concorrência. Deixa eu ver se tem algum ponto de parada. É porque parece. Bom, aqui mais 5 páginas. Bom, eu não sei se eu vou terminar essa página aqui e depois a gente pode fazer uma pausa aqui. Que já estava mais de meia hora de leitura, ou pelo menos meia hora. A oferta e a demanda pressupõem a transformação do valor em valor de mercado. E na medida que operam sobre uma base capitalista, em que as mercadorias são produtos do capital, pressupõem processos de produção capitalistas, ou seja, condições muito mais complexas que a mera compra e venda de mercadorias. Aqui, não se trata da transformação puramente formal do valor das mercadorias em preço, isto é, de simples alteração de forma. Trata-se das divergências quantitativas determinadas dos preços de mercado com relação aos valores de mercado. E, além disso, com relação aos preços de produção. Nas simples operações de compra e de venda, basta que os produtores de mercadorias como tais se confrontem uns com os outros. A oferta e a demanda, numa análise mais detalhada, pressupõe a existência das diversas classes e subclasses entre as quais se reparte a renda total da sociedade para ser por elas consumida como renda, e que, portanto, constituem a parte da demanda formada pela renda. Por outro lado, o entendimento da oferta e da demanda constituídas pelos produtores como tais pressupõe a compreensão da estrutura de conjunto do processo de produção capitalista.
Acho que é um bom trecho aqui para a gente parar, porque ele está, acho que resumindo, né, ou finalizando a análise aqui sobre a oferta e a demanda. Interessante esse trecho. Então, fica aberto aí, ó, os camaradas quiserem fazer alguma comentário ou tirar alguma dúvida. Eu não fiz economia, né? Eu fiz um mestrado em economia, sempre ter feito economia. Então, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu, eu tive uma empresa e eu tinha muita dificuldade de estabelecer o preço. Eu vendia software, né? Então, o software não tem matéria, né? Não tem matéria-prima. Então, na verdade, eu nunca vi uma oferta, nunca vi uma curva de oferta e uma curva de demanda, né? Nunca vi. Nunca vi nenhuma empresa fazer isso. Trabalhei em muitas empresas para instalar software, muitas indústrias, né? Indústria têxtil, indústria química. Eu nunca vi ninguém levantar a curva de oferta e a curva de demanda. Então, isso são objetos de ficção, como ele fala, né? No texto anterior da aula passada, ele fala de uma ele fala que esse equilíbrio entre oferta e demanda na verdade eles nunca se encontram, eles nunca se zeram, eles oscilam, né? Um maior que o outro maior que um, né? Eles oscilam. E que eu achei o ponto mais importante é que o valor de mercado é determinante para as tomadas de decisão. E essas tomadas de decisão vão afetar tanto a oferta quanto a demanda. Eu estava assistindo uma palestra onde o raciocínio do capitalista, ele fala assim, você vai produzir ou não vou produzir? Bom, eu vou produzir se o preço for esse. Se o preço não for esse, eu não vou produzir. Por que ele sabia que o preço que ele queria não seria o preço que ele poderia vender? Então, você está vendo que ele está fazendo exatamente o raciocínio do Marx, né? Quer dizer, eu vou investir, mas eu vou investir com um certo grau de certeza que eu vou recuperar esse capital e mais o lucro. Agora, se ele percebe que o valor de mercado, que a demanda não está disposta a pagar o preço que ele quer receber, ele não produz. Então, é exatamente o que o Marx falou. Assim, não é isso é uma ficção, é o valor de mercado que determina a capacidade produtiva, né? O nível de produção. Então, ele critica, como os economistas vulgares que ele chama, né? Se a gente pensar nas decisões do capitalista, ele olha o valor do mercado. Aí ele vai enxergar o preço de produção dele e o lucro que ele quer. Aí ele vai decidir se vai produzir ou não vai produzir. Uma boa percepção. Comentando nisso, e até tem um trecho que ele diz assim, né? Então, ó, a oferta e a demanda, elas estão sempre atuando. E até ele dá o exemplo do Adam Smith, que ele considera que existem dois possíveis preços naturais em momentos diferentes. Ou seja, a resultante da oferta e demanda, ela pode estar em qualquer lugar, né? O encontro e a demanda. Se ela pode estar em qualquer lugar, isso aqui é um pouco a minha interpretação, né? Se ela pode estar em qualquer lugar, então outra coisa, uma força externa que vai estar determinando por que ela parou ali. Porque
a oferta e a demanda ela está sempre atuando, então, né, por que ela vai parar em determinado ponto? Ora, tem que haver uma causa externa que explique esse ponto de equilíbrio. E fazer uma pequena digressão, aqui não tem com Marx, mas essa crítica do Marx, 100 anos depois, porque o economista, né, ele tira a curva de demanda e a curva de oferta e diz, ó, onde se encontra aqui é o valor. E como o Fernando de Jorge colocou aqui, se você for na prática, no mercado, ninguém consegue fazer pesquisa de mercado e determinar uma curva de oferta e de demanda, né? Isso não existe, são abstrações teóricas. E os economistas, vamos dizer, neoclássicos, aí depois Walras, etc., eles vão criar essa abstração e vão dizer assim, olha, vão criar lá o conjunto de equações. Só que lá nos anos 50, os caras chegaram à conclusão de que basicamente isso que o Marx está falando. Olha, esse ponto de encontro, ele pode ser em qualquer lugar. Por quê? Porque a renda de um a venda de um é a oferta do outro. O capitalista, ele compra o algodão e vende o algodão pelo motivo da demanda de mercado. Ele emprega trabalhadores. Então, a renda do trabalhador vai determinar a própria demanda pelo algodão. Então, isso, basicamente, existe uma indeterminação que esse equilíbrio ele pode se dar em qualquer ponto, né? Existem várias soluções possíveis para essa equação, né? Então, é impossível você derivar um valor. E, basicamente, isso está dentro dos manuais de microeconomia, né? Se eu estiver sendo muito maçante aqui sobre a questão de macroeconomia, vocês me interrompam. Mas qual que é a solução que os economistas neoclássicos acharam para esse problema da indeterminação do equilíbrio entre oferta e demanda? Eles partem sempre de uma situação em que a distribuição de renda é dada. Então, isso foi o Paul Samuelson, acho que é um dos maiores economistas neoclássicos, ele que se deparou com esse problema, resolveu matematicamente, ele falou assim, ó, já que existe várias possibilidades, se eu pré-determinar a distribuição de renda antes, eu consigo chegar numa solução única desse problema matemático. Só que, basicamente, a justificativa que ele deu é basicamente assim, o Estado determina a distribuição de renda. Né? Ou seja, ele colocou basicamente um argumento totalmente antiliberal para essa distribuição de renda. E, trabalhando com a teoria marxista, a gente sabe que a distribuição de renda é uma questão política, né? Então, eu dei toda essa volta para meio que dizer o seguinte, Marx já percebe essa, não chegando fazendo os cálculos matemáticos, né, porque essa matemática vai ser um pouco mais avançada pouco depois, mas que existe alguma coisa fora que vai determinar o equilíbrio, que acho que é o que está trabalhando aqui. E esse equilíbrio, ele vai determinar vai depender das condições de oferta e demanda, que são decisões políticas, tanto do sistema capitalista, como o Fernando colocou bem, o capitalista ele só vai produzir se ele tiver uma expectativa de lucro, mas também depende da demanda, que depende da distribuição de renda, né? Então, para mim, né, que tenho uma formação de economistas, esse trecho ele é muito interessante por esse aspecto, né? Para justamente transformar algo que é muito teórico e abstrato em algo que está mais baseado na realidade. O Caio Samuelson é aquele da síntese neoclássica, né? Que juntou ali Keynes com... Não é o Esse Paul Samuelson? é o Hicks. O Paul Samuelson, se você já viu algum curso de macroeconomia que ele tem a produtividade total dos fatores, né? Aquele modelinho que é capital e trabalho, função Cobb-Douglas e tem a produtividade total dos fatores. Esse é um dos principais
Meu Ah, Deus, tá. é esse cara. Mas eu sei o que você está falando, que é a curva ISLM, síntese neoclássica, Isso. é o Hicks, é o nome desse outro economista, que foi aluno do Keynes, aliás, esse cara aí. Não, beleza, beleza. Eu achei que ele era também dessa síntese neoclássica que junta Keynes com essa turma, esses modelos ISM também. Não, o Paul Samuelson, para a teoria neoclássica, ele é bem mais importante até que o Hicks, tá? Mas aí uma outra fala. Vai lá, Fernando, por favor. Então, desde quando eu comecei a estudar os opositores de Marx e tal, muitos que se colocam na internet, é divulgado na internet, são aqueles pessoal da escola austríaca. Não sei se tu já teve contato com Mises, com Bombawerk, esse pessoal. Mas eu percebo até pela tua fala que essa escola, ela não é dominante nem, ela é vulgar até mesmo entre os neoliberais, digamos assim. Por exemplo, quando você pega algum neoliberal no Brasil, quando vai fazer alguma síntese, algum estudo, é como tu falou, é sempre ou é Keynes, digamos, ou é esse Paul Samuels, e essa escola austríaca, ela é jamais algo de internet, assim, né? Não sei se tu já teve contato com essa escola. É, ah, realmente, assim, nesses círculos anarcocapitalista, realmente bomba. Assim, para te dizer um pouco do que eu estudei, né? Graduação e mestrado, enfim. O Hayek é um economista muito importante, que é que é um dos inspiradores depois da Thatcher e tal. Ele é um cara muito. Ah, depois eu falo do Schumpeter. Então, o Hayek, ele é um cara ultraliberal e ele é muito influente e também a teoria, por questões de teoria econômica. E, assim, eu até tive no mestrado um professor que é um pouco fã e tem algumas ideias que eu até achei relativamente interessantes, né? Algumas contribuições interessantes, mas no geral ele é o único, né? Você pega Mises, ele teve alguma importância como professor, mas assim hoje na academia ele não é estudado, não é considerado. E o Schumpeter é que o Schumpeter, ele, embora ele seja austríaco, eu diria que ele não é da mesma escola, né? Do, do que seria Hayek, Mises e depois que são os dois maiores, daí tem Bombawerk, tem alguns outros caras. E eu diria que esses austríacos, eles, quando tiveram alguma relevância, é muito mais no debate político do que efetivamente ter alguma influência hoje na teoria econômica. Tá? Inclusive, né, Caio, a obra do Hayek mais divulgada são as obras políticas, né? Direito, Legislação e Liberdade, Caminho da Servidão, que é praticamente um panfleto político, né? Exato. A teoria pura do capital, que vamos dizer assim, seria a obra mais econômica dele, que é aquela tese de doutorado dele, basicamente ninguém fala muito, né? O que a gente vê é todo mundo reivindicando o pensamento político dele. As Não, últimas obras dele, eu tive uma disciplina que a gente teve que ler, basicamente, assim, ele é uma discussão bem panfletária mesmo, mas uma discussão mais política, né? Contra o Estado, né? A sim, ideia da defesa do mercado como uma espécie de racionalidade cibernética, que é a única forma de alocar de forma eficiente os recursos. Aí, por isso, a inviabilidade de qualquer tipo de planejamento econômico, porque, né, planejamento econômico iria contra essa, que ele chama lá, ele chama de evolução, né? Não é evolução, é porque ele pega do Hume uma categoria de evolução, é quase que evolução natural, mas não é evolução, então faltando a é palavra uma aqui agora. evolução cultural, né? É basicamente ele vai dizer que e daí aí seria a maior contribuição para a teoria econômica dele, né? Até na parte neoclássica, que é o sistema de preços como um mecanismo epistemológico, né? O Sim,
de preço, ele descobre as relações de produção, né? Ele descobre as questões tecnológicas, ele transforma isso como evidente, né? Então, ele é um aprendizado, ele é um mecanismo de aprendizado social. Isso, exato, que é a forma de como ninguém conhece a realidade social, né? Os preços seriam ali vamos dizer, a forma principal de comunicação social para os agentes econômicos tomarem decisões, né? Que é Isso. justamente. E aí, como para ele o cálculo econômico no socialismo seria impossível, que pressupõe abolir o sistema de preços, né? Que é um pouco também do debate do Mises lá. Isso. E assim, existe um mérito, né, nessa discussão, e o problema é que o Hayek ele vai dizer que isso é o único meio, né, de aprendizado social, basicamente o que ele vai defender. Isso, exato. Mas nesse texto mesmo, o Marx fala assim, ó, existem coisas que são produzidas muito abaixo da demanda, né? A demanda social é muito maior. Por exemplo, tem um caso muito concreto aqui no Brasil, que foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, quando ele fixou os preços, acabaram os remédios. Não tinha mais remédio na farmácia. Tudo, sumiu tudo. Quer dizer, existe uma demanda reprimida absolutamente enorme, enorme. E que foi só o fato de baixar preço revelou uma demanda extraordinária. Acabou tudo, acabou tudo, não tinha nada. Eu, naquele tempo, faltou leite em pó para as crianças. Não tinha leite em pó. Então, ele mostra isso, quer dizer, o preço como no sentido epistemológico, como falou, isso é uma bobagem. O Marx fala isso nesse texto, ele fala. Ele toca nesse assunto. Mas, Sim, pô, se você produz milho, e o milho tem mais fubá, tem farinha de milho, pô, com a turma compra doidado para fazer polenta, pô. Não tem nem dúvida. aqui que ele fala, né, a demanda distinta da necessidade social real, né? Social, é. Então, aí você colocou muito bem o problema da renda, porque a renda é baixa, né? Esse foi o furo, um dos furos do regime militar, foi isso daí. Quando ele arrochou os salários, ele limitou o mercado. E só foi mercado de produtos da classe média. Durante o governo militar, o arroxo salarial demorou 15 anos. 15 anos com arroxo, como é que fica o mercado de bens salariais? Fica muito reprimido, né? E hoje a situação é a mesma, né, no Brasil, porque a distribuição de renda ficou muito pior, né, nos anos aí, desde 2017. Então, você inviabilizou produtores de coisas básicas, e daí você também não tem a oferta que compara. Então, o preço do feijão, dos insumos básicos subiu, porque as pessoas deixaram de produzir, né, porque a renda também colapsou. O cara que, sei lá, vendia feijão, ele vende menos porque a pessoa que come feijão não tem renda, né, para exercer essa demanda, embora a necessidade social real seja muito maior. Enquanto que, sei lá, eu estava vendo alguma coisa apareceu na rede social assim para mim, e daí o cara falando que o do mercado de carro de luxo, e que acho que são vendidas por ano daquela caminhonete Hilux, né, 60 mil unidades por ano, né, que é um número altíssimo, que é mais do que o caras vende BMW, Mercedes, enfim, que justamente o Brasil é um país que concentrou a renda ainda muito agrário, né? E a gente vê uma volta a isso. O Brasil está se tornando primariamente, a sua pauta produtiva está virando mais primária. E
Aí, efetivamente, vende um monte de caminhonete de luxo e não vende feijão, né? O cara produz soja para exportar. Né? Agora, eu Então, queria colocar eu queria colocar em discussão o problema da liberação total de preços feito pelo Milei, sem uma contrapartida de reajuste de salário. Né? O salário dos aposentados também foi restringido e ele liberou o preço de tudo. O que isso vai dar? Né? Quer dizer, há uma renda reprimida e uma liberação de preços. Então, tirados todos os subsídios, né, que existiam, e, bom, eu pensei um pouco nisso, está bem dentro desse texto, né, o que o Milei fez. Como é que vocês enxergam isso? bom, eu acredito a estratégia, já a gente está vendo alguns resultados disso, é um colapso da renda, né? Então, a estratégia dele é: eu vou diminuir a renda da população ao máximo possível, e aí o problema de balança comercial, porque o consumo vai diminuir tanto que você vai deixar de importar bens de consumo que a população precisa, e os exportadores de soja, de gás natural, né? Até agora o campo lá de Vaca Muerta, de petróleo, esses caras vão gerar os dólares para, vamos dizer assim, a, se pagar a dívida, né? Com o FMI. Mas basicamente o, você não vai ter uma pobreza em massa, né? Eu acho que os dados já são mais de 50% da população que eles consideram como pobres, né? Aí eu não sei exatamente o nível que é considerado, mas é 50% o indicador que eles usam lá. E efetivamente, tudo bem, o mercado pode até ser que melhore o balanço de pagamentos do país, mas a questão social vai ficar totalmente destruída, né? Imagino. Por favor, Fernando. Engraçado. E tu que é formado em economia, não sei se eu vou. é, Pior que para muitos economistas do Brasil hoje, da classe dominante, essa galera neoliberal, isso tá tudo ok, sabe? Tipo, até eu vi o Beluso falar, né? Porque essa galera, ela olha os números, mas não questionam os números, né? Então, para eles, se tá pagando a dívida, se deu superávit, tudo bem. Agora, não importa se tem gente passando na fila do osso, né? Se tem desemprego, se tem gente com baixo poder de compra e tal. Isso me lembrou uma coisa um pouco. Mas, basicamente, o que tem a ver, acho, com o texto, ele está falando, ó, também, ele aborda isso, que a determinação de oferta e demanda não é só pelo preço, se está acima do valor, etc. Né? Acho que eu comentei isso, tem a ver com a distribuição de renda, né, do mercado que existe ali, mas também o fato de o capitalista como consumidor produtivo, né, o capitalista ele compra algodão para fazer tecido, ou seja, para vender, tá aqui nesse texto, né, no mercado como comprador, represente a necessidade, sendo indiferente o vendedor de algodão, se o comprador transforma o algodão em tecido de camisa, algodão de pólvora, ou se pretende usá-lo para tapar seus ouvidos. O que ele está querendo dizer, na minha opinião, na minha interpretação, é que o sistema capitalista determina os bens que são produzidos. Né? Então, se não entra no cálculo do PIB, o economista vulgar não considera. E às vezes entra no PIB e não é bom para a sociedade. Vou dar alguns exemplos aqui.
a gente coloca no PIB o juro do cartão de crédito que é pago pelas pessoas. Isso entra como aumento do PIB. Né? Os juros que é pago pelas empresas aos bancos, etc. E tal. Isso entra como um aumento do PIB, sendo que é um custo para as pessoas, é uma dívida. É um juro de 400%. Como que isso pode ser socialmente razoável você ter um juros de 300% ao ano? Aumenta o PIB, tá ótimo. E daí, um outro exemplo que eu acho que é bem interessante é a questão de saúde. A saúde, se você vai numa clínica privada que tem lucro, vamos supor que você pagou 100 para o médico lá pela consulta, mas 100 para o enfermeiro, 100 para os insumos ali para manter o local. Ou seja, custa 300 aquele atendimento lá que você fez. Se você coloca uma taxa de lucro e vende aquilo por 400, o mesmo atendimento, ele vai aumentar em mais 100 o PIB. Se ele é feito no SUS, só que em vez de 400 aos 300, vai reduzir o PIB. Embora um é gratuito para a população e o outro não é gratuito e, né, tem uma margem de lucro. O PIB é maior, outro o PIB é menor. Qual que atende melhor a sociedade, a demanda social real, né? Então, acho que é um pouco isso, a limitação desses economistas é porque eles só veem esses indicadores consagrados aí e muitas vezes nem entende a contabilidade que está por trás, assim, porque também o PIB é um indicador bastante problemático, já foi discutido isso várias vezes, né? Só que a maior parte de economista que dá entrevista na Globo News não sabe nem muito bem como que são feitas contabilizações do PIB setor a setor, né? Setor público, setor privado, as diferenças. Uma questão que desvia um pouco, assim, mas aproveitando e pegando embalo, é porque inclusive um professor meu de uma disciplina, que não é economista, ele disse que o capitalismo mudou desde Marx, né? Que houve alguma mudança, e eu fico, não, mas como assim? O capitalismo é Schumpeter, é Keynes, é Marx, é isso que explica o desenvolvimento. O país rico é o país que usa essas estratégias de desenvolvimento, né? Então, eu não consigo ver essa mudança. Como é que você pensa vocês pensam essa questão de que o capitalismo estaria diferente agora? Assim, capital financeiro, o Marx já falou. Tudo que tem hoje, de novo, eu não consigo ver que Marx não tenha tratado, né? De um jeito ou de outro. Olha, tem eu um acho, fim. Fala, Fernando. eu acho que é o seguinte, o pessoal se confunde muito. Acho que é muito importante a gente. Isso é porque o pessoal se confunde muito com a questão, sei lá, da forma e do conteúdo, digamos assim, né? Então, por isso que o pessoal fica falando que o capitalismo mudou. Tá, beleza. É como diz o outro, né? Mudou a juba, mas o leão é o mesmo, né? Então, por exemplo, para mim ele não mudou, porque ele continua tendo valor, tendo tempo de trabalho com sua grandeza medida, tendo o preço como expressão monetária, tendo mais-valia absoluta, tendo mais-valia relativa, tendo capital portador de juros. Esses fatores são condicionantes para o capitalismo, né? Aí o que pode mudar é, digamos assim, a forma que se extrai mais-valia. Digamos assim. Então, por exemplo, se bem que já tinha lá no salário por peça, né? Mas, por exemplo, a uberização hoje em dia. Né? É uma nova forma de extração de mais-valia, digamos assim. Então o pessoal olha assim, né? O capitalismo mudou. Não sei se vocês estão entendendo. Então, acho que essa é a confusão que eles fazem, assim. O capitalismo ele mudou nossa forma. Né? O camaleão também muda a nossa forma, digamos assim, mas a sua essência, as categorias não mudaram ainda, digamos assim. Eu entendo assim, não sei. Bom, quando houve a crise de 2008, né? Tem o Larry Summers também achava que estava tudo bem, todo mundo achava que estava tudo bem, veio a crise de 2008. Um outro ponto interessante foi o
a, a liberação, a grande liquidez americana para o aumento da liquidez americana para fazer frente à crise de 2008. Então, você pega uma teoria e tem um fenômeno. Se essa teoria não consegue explicar aquele fenômeno, essa teoria tem que ser abandonada, né? E toda a teoria, até então, que dizia que se você injetar dinheiro no mercado financeiro, você vai gerar inflação, não gerou inflação nos Estados Unidos. E foi um dinheiro extraordinário. Então, caiu por terra esse argumento. A teoria dizia uma coisa e a realidade diz outra. Então, a teoria não sei. E houve a única teoria que sobreviveu à crise de 2008, inclusive teve uma revitalização, foi a teoria marxista, que tinha elementos para explicar a crise. A teoria serve como explicação da realidade, né? Se ela não consegue dar conta dessa explicação, ela é insuficiente. Ela tem que ser revista. E a última crise de 2008 deixou atônito até Lucas, todos esses economistas não souberam explicar. E não sabem até hoje explicar a crise de 2008. Então, bom, é só para tocar nesse assunto sobre Marx, né? A Jean Robson, que era uma keynesiana muito famosa, dizia que Schumpeter só modificou os adjetivos que Marx usou. Essa frase é interessante. Que o substantivo estava lá, né? Marx. O Schumpeter é um Marx com adjetivos um pouco diferenciados, né? Chupou toda a teoria marxista, né? E Keynes também, mas só que o Keynes não reconhece isso. Sim. E até acrescentaria que há um limite, né? Agora a gente vê os Estados Unidos colocando muito dinheiro na economia e ainda assim ele não consegue restabelecer um padrão grande de crescimento, nem de longe comparável da China, né? Então, assim, é um limite. E aí talvez explique o quê? Queda da taxa de lucro e crise ambiental. Então a inovação tecnológica tem um limite, e a injeção de dinheiro tem um limite. Depois o problema do capitalismo mudou. O primeiro cara que foi o entusiasta da mudança social foi o próprio Marx, né? Você leu o Manifesto Comunista, está muito claro lá. Olha, inevitavelmente vai acontecer isso aí. E isso aí Schumpeter também usou, tal, o problema das inovações. A outra coisa do modelo, que falaram do Mises, é interessante ver que o modelo chinês é um modelo que está dando certo, né? Mas, se você falar assim, certo é aquilo que deu certo, que é uma forma muito primitiva de dizer que deu certo, mas se você vê o crescimento chinês 6% ao ano, em média, você fala assim, pô, esse cara tirou 800 milhões da fome e está crescendo, daqui a pouco ultrapassa os Estados Unidos. Então, parece que esse modelo está dando certo, e é um modelo que tem um nível de intervenção estatal enorme, e está contrariando o business. O Chile foi o laboratório do Mises mais nítido, né? Está fazendo água, né? Fez um sucesso durante um tempo, mas está fazendo água. Pessoal, eu vou considerar aqui a gravação final, porque eu vou ter que sair alguns minutinhos, só para a gente dar uma finalizada, mas eu gostaria de voltar um comentário depois. Tá bom.